Olá, sou a doutora Elizabeth. Vamos discutir um pouco mais sobre educação sistêmica. Eu escolhi para hoje a temática marcas comuns de identidade. Os conceitos nucleares relacionados à educação sistêmica, à família e escola pode se compor de 28 variáveis. A primeira dela que nós vamos discutir, o amor. O professor, em sua prática pedagógica, vai levar o aluno a se pertencer, a reconhecer o que vem antes, ou seja, a hierarquia, ter esse equilíbrio no dar e receber, né? Não ganhar nem muito e nem pouco, não aprender nem muito e nem pouco, é dentro daquilo que da sua proposta realmente de aprender e do professor de ensiná-lo. Uma outra variável é o autoconhecimento. Então, é o momento de propor diagnósticos que leve o aluno a se autoconhecer, saber quais suas condições, suas potencialidades e as suas dificuldades. Uma outra variável é o bem-estar. Diante de várias variáveis antecedentes, propor uma situação de vivência do aluno que ele se sinta bem, acolhido, né? Dentro de aspectos mais positivos e com muita saúde. A biografia também é muito importante. Saber quem ele é, o que ele trouxe, qual é a sua bagagem, a complexidade. Então, levar o aluno às novas possibilidades de aprender, dentro de níveis que ele pode alcançar. Olhar para todas as questões que envolvem as complexidades de aprendizagem. A comunidade. Não basta estar ali, é preciso estar em comunhão e entender que todos que estão relacionados naquela vivência são importantes. Família, escola, né, o próprio professor, o aluno, a sua aprendizagem. Aí então leva-se essa conectividade, que é uma outra variável. Todos nós somos conectados, né? Se não há conexão é porque ainda não aproximei. Então, o professor, no momento inicial com o aluno, ele faz essa conexão, ele começa a se relacionar nesse processo de ensinar e aprender. A confiança é conseguir entender o quanto eu posso, quais são as possibilidades, né, de realmente ensinar e aprender. Esses contextos que o aluno está inserido é importante de ser levados à discussão na sala de aula. O meu contexto familiar, né? O meu contexto escolar, a minha relação, de certa maneira, com aquilo que eu preciso aprender, é muito importante de ser abordado em sala de aula. Uma outra variável é a questão de colocar não só esse contexto, mas também colocar o contexto criativo. O aluno precisa ser levado a aprender e aprender com curiosidade, né? A ser levado a descobrir novas possibilidades através da criação. A cooperação nesse momento ela se torna também muito importante para ser discutida. O aluno ele precisa cooperar com o seu conhecimento, com a sua aprendizagem, nessa relação professor e aluno, com ele mesmo e também com os seus colegas na sala de aula. Um ato de dar, né? O professor vai dar aquilo que realmente importa, que é levar o aluno a aprender, né? E essa desordem que a gente pode perceber quanto uma variável que a gente pode discutir é que o caos é importante no processo de aprender, não é? Porque o caos ele sempre leva as novas formas de querer aprender, leva-se a novas formas de se estabelecer num mundo complexo. Principalmente na modernidade, com essas possibilidades de sociedades que vão se modificando mediante situações conflituosas. Isso precisa ser levado em conta como marca comum, né, de uma educação sistêmica. As emoções também.
as reações que levam aos sentimentos, essas percepções disso precisam ser consideradas também no processo de ensinar de forma integral. As gerações, quantas gerações estão ali dentro convivendo, né, nesse ato de ensinar do professor e de aprender do aluno. Então eu preciso entender quando é que nasce essa pessoa que está de frente de mim para aprender, né? O que eu tenho de diferença, né, no comportamento, nas vivências. Então pode-se entender que podemos ter várias gerações, né, estabelecidas na mesma comunidade escolar. Então, essa identidade, né? A minha marca, aquilo que eu trouxe, ele precisa ser despertado e o professor precisa olhar para isso e considerar quando ele for planejar as suas aulas. As raízes. As raízes são essenciais para eu compreender a questão de que eu tenho facilidade ou não. Tem alguma coisa no meu sistema que me possibilita ou me impossibilita de aprender? Esse processo ele precisa estar muito claro para o professor. E isso faz com que a gente entenda uma outra variável que é bastante importante e precisa ser considerada, que é a liderança. O professor, ele assume-se como líder em sala de aula. Ele também leva o aluno a ser líder de si mesmo, né? Ter confiança e avançar mesmo diante de situações difíceis. Essa multidimensionalidade, ela precisa ser considerada. Quais são as dimensões, né, que se aproximam, se conectam e que leva a uma qualificação e uma sustentação da aprendizagem, né, e uma aprendizagem com qualidade. Isso, então, as dimensões precisam ficar claras dentro da sala de aula. A ordem, né? Nós falamos, quando falamos do amor, a gente quis trazer isso. Existe uma ordem nessa situação. É preciso ficar claro o que vem primeiro, o que vem depois, né? Eu preciso de critérios, sim. Não é algo solto, à vontade, eu posso tudo, né? Existe um planejamento para isso. E aí isso vai levando então o aluno a essa variável forte que está dentro de uma ordem do amor, que é do pertencimento. Vai levando também as relações mais positivas nos espaços escolares, promovendo valores, despertando olhares para as virtudes e forças de caráter desse aluno, que a gente concentra então em uma outra variável, que é a variável da disposição e da potencialidade e do desenvolvimento do respeito. É entender que nós estamos dentro de uma outra variável, que é um sistema. Todos são importantes. A individualidade é importante, mas o todo mais ainda, né? Os valores, né? A vida e os vínculos. E esses vínculos precisam ser olhados de uma forma mais positiva e também ser proporcionada novas formas de aprender através dessa confiança construída pelos vínculos. Então a gente vai detalhando para vocês nesse primeiro momento essas variáveis que podem puxar várias outras variáveis, mas que se compõem as marcas comuns de identidade quando se propõe nos espaços escolares uma educação sistêmica. Mais à frente a gente vai detalhando, a gente vai levando aos processos de diagnóstico e de percepção, de prática pedagógica, que possa internalizar essa forma de ser, ou essa forma comum, essa minha marca pessoal, que é a identidade. Tudo é muito importante para a educação sistêmica. Mais à frente a gente discute um pouquinho mais e até lá.